O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como de costume aos sábados, nós celebramos a memória da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria. Hoje o Evangelho nos ajuda a refletirmos sobre, claro, os ensinamentos de Jesus, mas também sobre as virtudes que aprendemos com a Virgem Maria. Jesus mais uma vez está na casa de um fariseu, mais uma vez eles o observam. É até difícil nós identificarmos se não é a mesma ocasião de ontem, que Jesus também estava na casa de um fariseu, curou um homem, mas o fato é que o cenário se repete e hoje então Jesus conta uma parábola para dar um ensinamento, que na verdade aqui não é exatamente uma parábola. Temos que entender bem, parábola é quando Jesus conta uma história que tem um outro sentido, né? Quando ele conta a parábola do filho pródigo, olha, teve um jovem que pediu a herança do pai, foi embora, voltou, né? Aí então, então esse jovem é o pecador que Deus acolhe, o pai é Deus quem acolhe os pecadores, né? Tem um fundo de verdade. Aqui Jesus diz que é uma parábola, mas na verdade ele diz diretamente para eles: ó, quando você for convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar. Então ele disfarçou de parábola, mas era uma mensagem bastante direta para aqueles que queriam os primeiros lugares. E aí então Jesus dá esse ensinamento. Quem quiser ser elevado será humilhado. Quem se eleva será humilhado. E quem se humilha será elevado. Essa máxima do Evangelho, essa verdade maior do Evangelho, geralmente nós analisamos, e é bom que o façamos, com relação às atitudes e com relação ao modo como nós nos comportamos entre nós, né? A pessoa tem que ser humilde diante das pessoas, a pessoa tem que ser humilde, né, nas situações, para que depois ela seja elevada, né? Eu me faço de coitadinho, digo que não sei muita coisa, aí de repente percebem as coisas que eu sei e me elogiam. Aí pronto, olha, beleza, então agora eu vou ser elevado. Nós deveríamos levar isso aqui um pouco mais no âmbito da nossa relação com Deus em primeiro lugar. Da nossa relação com Deus, da nossa oração. A mãe de todas as virtudes é a humildade. A mãe de todas as virtudes é a humildade, e ela acarreta muitas outras. E a falta da humildade põe a perder todas as que porventura se tenha. Por isso, ela é como que,
um cesto onde se guarda todas as virtudes. Se eu perco esse cesto, todas as outras caem por terra, né? Se eu tenho a virtude da penitência, mas não tenho humildade, aquilo se torna fonte de orgulho para mim. Me acho melhor que as pessoas. Se eu tenho a virtude da paciência, mas não tenho a humildade, ela também se perde. E assim por diante. Mas como eu dizia, essa virtude deve ser exercitada principalmente diante de Deus. Diante de Deus. Depois de uns tempos para cá, de uns séculos para cá, quando o mundo, a mentalidade do mundo vai tentando inverter a ordem e colocar o homem no centro, isso veio antes, mas a gente tem mais ou menos a ideia de que depois da Revolução Francesa, depois do Iluminismo, aquela coisa toda, o homem acabou se tornando o centro. E a nossa relação com Deus foi totalmente deturpada porque, de uma certa forma, nós acreditamos que Deus, Ele tem a obrigação de fazer o que eu quero. A nossa oração, às vezes, ela chega quase a isso. Tem também uma influência protestante muito grande aqui, que acaba entrando um pouco no nosso modo de rezar, mas a ideia que nós temos é que Deus me deve alguma coisa. Deus me deve algo. Se eu faço uma novena, Ele tem que me dar isso. Se eu faço tal coisa, Ele tem que me dar isso. Então a humildade deve ser exercitada em primeiro lugar diante de Deus. Deus não me deve nada. Ele já me deu tudo. E a Ele é quem eu devo dar a minha vida, né? Eu insisto muito com essa imagem, com essa ideia, de que às vezes as nossas orações nós fazemos de Deus o nosso empregado. Eu quero tal coisa, eu quero tal graça, e ai do Senhor se não fizer. E ai do Senhor se não fizer. A humildade é justamente quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que não temos mérito nenhum e Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós. Nenhuma. É interessante, por exemplo, na igreja, né, para nós colocarmos na cabeça de alguns jovens que o fato do jovem ter terminado o curso de filosofia e teologia não significa que ele tem o direito de ser ordenado padre. Isso no seminário sempre é muito colocado na cabeça do jovem, e como é difícil, porque a mentalidade é essa: mas eu fiz filosofia, eu fiz teologia, eu cumpri o preceito, então eu tenho o direito de ser ordenado padre. Não, isso é uma graça, é um dom concedido pela igreja, em nome de Jesus. Então nós temos essa mentalidade, sabe? Eu cumpri os requisitos, então é meu direito. Eu cumpri os requisitos, então é meu direito. Mas diante de Deus nós não temos esse direito. Deus nos dá por graça. E ali é onde eu devo dizer: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Mas pela vossa infinita misericórdia eu vos peço. Aí sim. Quando nós entramos na fila da comunhão, como é que é o nosso coração? Como é que o nosso coração se aproxima de Jesus? Eu acho tão interessante. Algumas pessoas, talvez por não conhecerem, por terem feito uma catequese mais fraca, não sabem o modo como se deve comungar, comunga de forma errada. E eu tenho tentado ensinar. Mas a postura da comunhão diz muita coisa. Qual é o modo correto de nós comungarmos? Se vai receber a comunhão na mão, estende a mão, sim. O padre ou o ministro põe a hóstia na palma da mão. Você pega a hóstia com a outra mão e traz na boca. É assim que se comunga na mão. Tem gente que recebe a comunhão nessa mão. Eu acho impressionante. Eu fico morrendo de medo, mas eu acho impressionante. Recebe a hóstia nessa mão, aí tira a máscara com a outra, aí ele faz um malabarismo, que ele vira a hóstia assim, aí pum, põe na boca.
E isso quando não joga na boca igual pipoca, né? Dá uma agonia. Mas muitas pessoas, sabe como comungam? O padre apresenta a hóstia, eis o corpo de Cristo, eu pego da mão do padre. Olha a arrogância. É meu direito. Eu sou católico. Tomara Deus que esteja em estado de graça, porque a maioria ainda vem em pecado mortal, mas aí a alma de cada um se vira. Eu estou com a confissão em dia, eu sou católico, sou batizado, é meu direito, me dá aqui Jesus que é meu. O padre fala o corpo de Cristo, nem amém responde, às vezes fala obrigado. Obrigado. E pega, é meu. Arrogante, orgulhoso. Quem se eleva será humilhado. Quando nós nos aproximamos do sacramento da Eucaristia, primeira coisa, claro, óbvio, antes de levantar do banco, fazer o exame de consciência, estou em pecado mortal? Não, ótimo. Confissão em dia, estado de graça, disposição, vou comungar. Não sou digno. Nós até falamos, mas nem prestamos atenção. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Mas dize uma palavra e serei salvo. A falta da humildade põe todas as outras virtudes a se perder. Quando eu me apresento diante de Deus, a humildade me faz grande. A humildade me faz grande. Na história da salvação nós temos 2 exemplos. Dentre muitos, 2. Uma criatura excelsa, maravilhosa, grandiosa, poderosa, linda, criada por Deus. Um dia olhou para si mesmo, olhou para a sua própria beleza, olhou para a sua própria grandiosidade e disse: eu serei como Deus. Foi precipitado do mais alto do céu ao mais fundo dos infernos. O anjo de luz, pelo orgulho, se tornou Satanás. Uma criaturazinha, pequena, humilde, escondida, que não tinha os olhos em si mesma, olhava para o Altíssimo, olhava para Deus e tinha dentro do seu coração um vazio tão grande de si, que pôde ser completamente preenchida por Deus. Ave cheia, plena, repleta de graça. Aquela pequenina criatura foi exaltada ao mais alto dos céus, acima de todos os anjos e de todos os santos, porque Deus olhou a humildade de sua serva e fez grandes coisas em mim. Lúcifer caiu do céu por causa do orgulho. Maria subiu ao mais alto dos céus e contempla a face de Deus por causa da sua humildade. Diante de Deus, somos servos e servas. Aprendamos com a Virgem Santíssima que quando nos esvaziamos de nós mesmos, nos preenchemos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.